da Atenção Brasil, na tela do YouTube, o primeiro tema. Quem foi o melhor jogador da Série B? Pergunta difícil, hein? Pergunta complicada. O que eu fiz aqui para ajudar você de casa e para ajudar principalmente, fundamentalmente, os meus comentaristas? O que é que manda no futebol? O gol. Peguei os artilheiros. A assistência. Peguei as principais assistências, os principais jogadores no quesito assistência. E a defesa que faz a diferença. Peguei, então, os goleiros com a maior quantidade de defesas difíceis no campeonato da Série B. E aí a gente pega aqui os principais jogadores em cada quesito e escolhe quem foi o cara, quem foi a fera dessa Série B 2025. Esse é o primeiro tema do debate das feras, ok? Esse é o primeiro tema aqui do principal debate 10 do seu rádio. Quero começar pela artilharia. Põe na tela do YouTube os principais artilheiros da competição. Pedro Rocha marcou 15 gols, atacante do Remo, um deles inclusive contra o Goiás na última rodada, né? Gol lamentável, gol de empate do Remo que venceu pelo placar de 3-1 e acabou subindo. O Carlão da Ferroviária que marcou 13 gols. Kleber do Avaí, um baita de um atacante, também marcou 13 gols. William do Bigode, que renovou o contrato dele com a equipe do América Mineiro com 11 gols, despertou inclusive o interesse do Vila. E o Anselmo Ramon foi o quarto no quesito artilharia com 10 gols marcados, o atacante do Goiás. Quesito defesas difíceis. Põe na tela do YouTube também. O goleiro que mais fez defesas difíceis foi o Marcelo Rangel, do Remo. Para mim, o melhor goleiro da competição. Não sei se foi o melhor jogador da Série B. Agora, goleiro foi disparado. Ele fez 159 defesas difíceis na Série B. 159 defesas difíceis. Pegou um pênalti e fez 92 defesas dentro da área. Depois o Matheus Albino, o Denis Júnior, da Ferroviária, 130 defesas difíceis, faz um bom campeonato brasileiro, o ex-goleiro do Vila Nova. Ayrton do Novo Horizontino, que perde a posição para o Jordi na reta final da Série B, ficou na 4ª posição. Depois o Vitor Souza do Botafogo e o Tadeu do Goiás, ficou na 6ª posição de defesas difíceis, né? 91 defesas, não pegou pênalti e 51 defesas dentro da área. E no quesito assistência, põe na tela do canal do YouTube também, assistências da Série B 2025. Quem mais deu assistência foi o Giovanni Augusto da Chapecoense. Jogou demais também, né? E jogador do Goiás. 9 assistências para gol. O Pedro Rocha marcou 15 e deu 8 assistências. 23 participações para gol do Remo. Depois o Bruno Zapelli do Atlético Paranaense, cracaço de bola com 7. Danielzinho do CRB com 7. Marquinhos Gabriel, que negocia com Vila Nova, estava no Avaí com 6 assistências. O Bosquilha, também com 6 assistências. Juninho Luiz Fernando e o Heverson do Paysandu também com 6. Diante disso, meninos e meninas, quem foi o melhor jogador da Série B 2025? Começa por você, tá de volta, cracaço Danilo Dias. Fala pra mim, responde, quem foi a fera da segundona 2025, cracaço? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Confesso que estava com saudades de você, de toda a equipe, também dele, o ídolo, o maestro, Carlos Eduardo Tim. Muito bom revê-lo, com esse sorriso, hoje de verde. E ao Jean Lopes. Um abraço ao Jean também, tô precisando ir em Pirinópolis, tomar um vinho com ele, buscar minha garrafa. Cuidado, Jean. E uma boa tarde especial a todos que nos acompanham aqui na frequência da Rádio Band News FM 90.7. Um abraço a todos vocês. Pra mim, sem sombra de dúvidas, é o Pedro Rocha. 15 gols, 8 assistências, participou diretamente de 23 dos 51 gols que o Clube do Remo fez na competição, ou seja, quase atingindo aí 50% dos gols que o time dele fez. Um jogador que quando precisou resolveu, pegou o jogo contra o Goiás, pôs nas costas, falou 2 assistências, um bonito gol, tecnicamente extremamente evoluído, um jogador que começa um ano no banco no Campeonato Paraense, oscila em algumas lesões, os fisiologistas ali sabem se não vai, se vai, será que ele vai, era uma incerteza no início da Série B e se mostrou preponderante por acesso do Remo, artilheiro do campeonato, mais participação de gols, jogador que mais teve participações para resolver jogos, ou seja, muitos das vitórias do Clube do Remo saíram dos seus pés em jogos decisivos, como lá o Atlético, 2 gols dele lá em São João del Rei e outros mais. Para mim, sem sombra de dúvidas, o Pedro Rocha. Poderíamos pontuar aí um Giovanni Augusto com algumas assistências, mas o Pedro Rocha, que é atacante, fez 8, um a menos que ele, e ainda fez 15 gols, ajudando sem sombra de dúvidas. Para mim, o grande destaque dessa Série B, eu fico com ele. Muito bem, 1h14 agora. A Center Pisos já está no clima de Black Friday, com promoções bombásticas. Comprando na Center Pisos, você vai concorrer ao sorteio de uma moto 0 km. Gostou? Venha para a Center Pisos J040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário.
Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. A Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. 623272, Beiga. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Lajes Santa Inês, pergunte a quem já fez. As lajes não são iguais. 3246-7200 e Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou na Casa do Marceneiro tem. Um abraço aqui pro Rodrigo Maranhão. Um abraço pro Alex Oliveira, sou muito fã do Danilo, maior comentarista na lista de futebol. Um abraço pro Belchior Batista. Vamos, Vila! Alô, Fernando. Para mim o melhor jogador foi o artilheiro e goleador da Série B, o Pedro Rocha, que é matador. Thiago Barros Nascimento, elogiando aqui também o nosso Danilo Dias, dizendo que é o melhor comentarista. Valdeci Barbosa do Vale, Danilo virou remista. Fabrício Araújo, também tá ligado. Wellington Souza, Thiago Kevin Ramires do Amazonas e Carlão da Ferroviária seriam bons jogadores pro Goiás? Cara, o Ramires, sim, e o Carlão demais, né? Só que o Anselmo Ramon tem contrato com o Goiás. Aí quem tem Anselmo Ramon não precisa do Carlão, né? A não ser que o Anselmo Ramon não fique. Mas eu gostei também, foi um baita de um atacante. Fez uma temporada muito boa, né? Agora é saber se foi apenas uma temporada fora do scout ou se ele realmente é isso tudo, porque a gente tá falando aqui de um jogador de quase 35 anos de idade. Mas que ele fez uma grande Série B, fez sim. Então vai deixando o teu like, viu, gente? Não batemos nem 150 ainda. Eu preciso de você aqui na tela do canal do YouTube. Deixa eu trazer o Jean Lopes também para o debate, para discussão. 1h16, divide a tela aí do canal do YouTube. Ô, Jean Lopes, candidatos não faltam, né? O Pedro Rangel, para mim, é um fortíssimo candidato. O Pedro Rocha, para mim, é um grande candidato. O Marcelo Rangel, para mim, é um grande candidato. Colocou o Tadeu no bolso. No bolso, sabe? O Marcelo Rangel, assim, deu aula pro Tadeu. Falou assim, Tadeu, é assim que pega, ó. É assim que é decisivo. É assim que se sobe pra Série A do Campeonato Brasileiro. Deu aula! O Marcelo Rangel deu aula pro Tadeu. Aula. Você tem esse Carlão que foi uma grata surpresa. Você tem aqui no Goiás algum candidato? Não, passa a fita, tem não. Você vai ali na equipe, por exemplo, da Chapecoense. Teve também o Walter Clar. Ó, o Mailton. O Mailton saiu tem 2 anos já, né? Cuidado, Thiago. Mas você tem o Walter Clar, que é um jogadorzaço também, fez uma Série B espetacular. Tem o Giovanni Augusto, que fez uma Série B nojenta. Também, Josué do Curitiba jogou pra caramba. Cuidado. Candidatos não faltam, João Lopes. Diante disso, mais completo, fala pra mim. Quem foi o melhor jogador, seja ele goleiro, lateral, atacante, meio campista? Quem foi a fera da Série B 2025, João Lopes? Fala mais completo. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, grande abraço. Abraço ao maestro Tim. E claro, a gente saudar o retorno do Danilo Dias. Eu pensei que ele ia ficar de vez lá em Belém do Pará. Aliás, Thiago, uma das revoltas, eu tenho muitas revoltas com Vossa Senhoria, né? Tenho mesmo. Muita coisa assim de mágoa mesmo, que eu levo pela vida inteira. Mas você ter dado passagem de volta pro Fofão e pro Danilo Dias, de Belém, eu jamais vou te perdoar. Um grande abraço a vocês, ao ouvinte da Band News FM. E, Thiago, primeiro, né? Você abordou a questão do Rangel e do Tadeu. É mais um motivo que me causa mágoa por Vossa Senhoria. O Rangel, ele tem que viver mais 10 vidas para ser um goleiro igual ao Tadeu. Ele tem que assim, fazer mais 3 carreiras para ser um goleiro igual ao Tadeu. Inclusive, no jogo de domingo passado, a única bola que foi no gol dele, ele engoliu, né? Uma falha, né? Um piruzaço, que o chute foi fraco do Lepo, chute de perna esquerda, que não é nem a perna boa do Lepo, e ele conseguiu engolir. O Tadeu, no primeiro tempo daquele jogo, pegou 4 ou 5 bolas antológicas. Era para o Goiás já ter sido massacrado logo no primeiro tempo. Tadeu é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Em termos de carreira, para mim, é o melhor goleiro de todos os goleiros da Série B, da história. Nesta Série B, ele está entre os 3 primeiros, na minha opinião, e o Rangel não está. Quanto à pergunta alvo do tema, é uma das perguntas mais fáceis que você já colocou aqui pra gente. Pelo menos eu vejo assim. Porque não tem nenhum outro jogador nessa Série B que jogou como o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, além dele ser o artilheiro da competição, ter essa quantidade absurda de assistências, ele fez o gol que praticamente decidiu a classificação para o Remo, foi aquele primeiro gol contra o Goiás. O jogo estava difícil para o Remo, se termina 0-0 aquele primeiro tempo, talvez o segundo tempo pudesse ser diferente. E ele, numa jogada individual, fez um gol
maravilhoso, um gol antológico, um gol que vai entrar para a história do Remo. Outra coisa, o gol que ele fez contra o Vila Nova no primeiro turno, talvez tenha sido o gol mais bonito da competição, que ele pegou a bola lá no meio campo, saiu driblando todo mundo e fez o gol, né, lá no Mangueirão também. Então o Pedro Rocha é disparado, né, o melhor jogador, assim, com sobras para o segundo colocado. E o Josué, que é o nome que surgiu por último aí, ele, que vocês tanto decantaram, você decantou muito esse jogador durante toda a Série B, ele não tá nem entre os 10 que deu mais assistência, nem que fez mais gol na competição. Mostrando o que eu sempre disse, é um jogador para a Série B mediano, né? Tem uma certa habilidade, um jogador em decadência e que não pode nunca ser citado como o melhor dessa competição, porque o Pedro Rocha jogou muito mais do que ele. 1h20 agora, essa, digamos que, participação do Jean Lopes em relação a goleiros, Marcelo Rangel e Tadeu, ela é muito polêmica, só que hoje o tema do Goiás é sobre o Tadeu. Então eu vou guardar aqui o que eu tenho para falar pro Jean Lopes pro tema só uma do coisa, Tadeu. o que eu esqueci de falar, Thiago. Rapidinho. O Rangel, quando jogou no Goiás, esquentou o banco pro Tadeu, acho que 4 ou 5 anos. Aí depois eu te conto por quê, né? Nunca foi porque o Tadeu, pra mim, fosse maior do que o Marcelo Rangel. Pra mim ficou provado nessa temporada que o Rangel, ele é pelo menos do mesmo nível do Tadeu. Pelo menos. E ele perde a posição pro Tadeu, não é por questão técnica, não. Ele sofre um problema grave de saúde, ele era o goleiro titular do Goiás, fica 2 meses afastado, foi um problema grave de saúde, grave mesmo de saúde, não foi lesão de jogador comum, foi um problema na cabeça, ele teve uma lesão grave e depois quando ele volta o Tadeu já estava ali, digamos que estabilizado. Moço, o Rangel já passou o Tadeu, ele tem 2 goianos. Não, e outra coisa, o Tadeu tá aqui no Goiás aqui, tem 10 anos praticamente, ele ganhou uma Copa Verde, então, ele não tem um campeonato goiano. O Rangel tem 2. O Rangel ganhou 2 campeonatos goianos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, que eu fiquei com muita raiva da cara do Jean Lopes agora. E outra, ele falar que o Lepo chutou um chutinho fraco, não, foi um golaço, esquerda, foi um golaço. De direita, golaço. Chovendo, golaço. Se título falasse qualidade de jogador, eu ia fazer uma lista de jogadores aqui. Fala. Mas, por exemplo, o Rivelino não, só pelo ganhou amor de Deus. 2 cariocas pelo Fluminense. Baixo nível não. Baixo nível não. Entendeu, Ai? Não, no baixo nível não. Eu posso citar outros. Olha que comparação que você fez. O Sócrates, tido como um dos maiores jogadores da seleção de 82, ganhou só 2 paulistas. O Marcelo Rangel nessa temporada, ele deu show no Tadeu. Show! Tanto que um tá na Série A, o outro tá na Série B. E o Rangel, quando foi goleiro do Goiás aqui, ganhou 2 campeonatos goianos, coisa que o Tadeu até hoje não conseguiu. Do seu lado aí, do seu lado, sentado ao seu lado, sentado ao seu lado tá o melhor jogador da história do Vila Nova, um dos melhores jogadores da história do foi campeão pra caramba no Vila. Chamado Tim, que ganhou poucos títulos no Vila, você sabe por quê? Ganhou não. Ganhou. Ele é bicampeão goiano. Não. Do futebol dele? Ganhou não. Pela qualidade do futebol dele, ganhou pouco, ele ganhou pouco ganhou pouco, não é por culpa dele, não. Porque futebol é coletivo, meu irmão. Ele ganhou 2 campeonatos goianos. Só um instantinho. Ele ganhou 2 campeonatos goianos e foi campeão da Série C pelo Vila. O primeiro título nacional do Vila, ele conquistou. Do dele e do futebol dele. Ele não ganhou só uma Copa Verde, não. Jean, vida que segue. 1h23 agora, daqui a pouco a gente volta no tema aqui. Se o time tivesse ganho só uma Copa Verde, né? Aí a gente estaria aqui criticando. Ele ganhou 2 campeonatos futebol goianos. Futebol é coletivo. Tudo bem. E o goleiro faz parte também. O Tadeu tem uma Copa Verde pelo Goiás. Uma Copa Verde pelo Goiás, pra cima do Paysandu. É a única coisa que o Super Tadeu conquistou com a camisa esmeraldina. 1h23, mas daqui a pouco tem um tema só pra ele. Só pra ele. Que ele deu uma entrevista depois do jogo lá, falando que se fosse pela razão já tinha deixado o Goiás. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. 1h23, precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite uma cotação pelo telefone WhatsApp 62981650131. Instagram, @EloForteUniformes. Eurodiesel com você, produtor rural da plantação até a colheita. Ligue agora, 3576-3646. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525 e Pizza Z. Jogo bom, pede a melhor pizza da cidade. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery 6235-314000 ou pelo app da 99 Food. Tá bombando aqui o superchat. Momento em que a gente bate 120 likes. Eu preciso de mais likes, hein? Eu preciso de mais likes no canal do YouTube.
Daniel Roberto Nascimento mandando R$5 pra gente. Obrigado, Danilo Dias, por abrilhantar o estado com a sua presença. Grande comentarista. Marcelo Souza também tá ligado. Não chora não, Jean Lopes. Rangel é o melhor goleiro da Série B disparado. Vini FF234, Papai Noel tá doido. Um abraço aqui pro João Gomes. Se não é o Jean Lopes, esse debate seria um culto evangélico. Ninguém da mesa tem coragem de contestar o Thiago. Tem, todo mundo aqui contesta, meu amigo. Todo mundo aqui contesta. Aqui é um debate, né, na acepção da palavra. O Leidnilson Van Zeller, Papai Noel, respeito ao Azul Leão do Norte. É o povo participando aqui com a gente. É isso aí, meus amigos. Ô, meu queridíssimo Maestro Tim, acho que essa daí é barbada, né? É barbada. A gente teve bons jogadores? Teve. Mas um cara que dá 8 assistências pra gol e faz 15 gols, inclusive um deles no jogo do acesso, acho difícil a gente tirar isso daí do Pedro Rocha, né? Quem foi o melhor jogador da Série B 2025, Maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço pra você, um abraço pros meus amigos. Jean Lopes, o polêmico, né? O Jean Lopes já começou acelerado hoje, mas assim que é bom, Jean. Meu amigo Danilo Dias, Dedê, confesso, estava com saudade do amigo e parabéns pelo trabalho brilhante que você, Igor Santiago e André Rodrigues fizeram lá em Belém, nessa cobertura e do acesso do Remo, né? Infelizmente não foi o acesso do Goiás, mas o trabalho de vocês lá foi brilhante, parabéns, você é um baita de um profissional. Um abraço para Giovana, para o Pedro Leite, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiagão, para mim barbada essa situação do Pedro Rocha, foi um jogador espetacular, fez 32 jogos nessa Série B, com esses números expressivos aí de 15 gols, 8 assistências, é bom lembrar, foi decisivo no principal jogo do ano, né, pro Remo, que foi esse jogo contra o Goiás, fazendo gol, Danilo até citou, fez gol, deu 2 assistências, carregou o Remo para essa Série A inédita aí, então o Pedro Rocha foi fantástico. Mas eu quero mencionar algumas situações também, você falou do Marcelo Rangel, e para mim sim, o Marcelo Rangel tá entre os 3 ou melhor goleiro dessa Série B. Se for me apertar aí, pra mim, ele e o Morisco brigam pau a pau ali pra quem for o melhor. E olha lá se eu não voto no Marcelo Rangel. Aí você colocou ali nos números dele, pegou um pênalti contra o Goiás que o Tadeu bateu, né? Foi justamente esse pênalti que o Goiás errou ali naquele jogo contra o Remo. E aí, se a gente for olhar a pontuação, né, como faz falta esse gol de pênalti, o Tadeu errou contra o Marcelo Rangel aqui na Serrinha, acabou que atrapalhou muito o Goiás. Outros jogadores aí foram citados também, né, o Josué, e para mim o Josué foi o grande jogador do time que foi campeão dessa Série B. Josué fez 34 jogos aí, com a camisa do Coxa nessa Série B, 6 gols, 4 assistências. Para mim o talento do Josué ajudou muito o Curitiba não só chegar à Série A, mas ser campeão da Série A. Kevin Viveiros, no Atlético Paranaense, chega no meio da temporada, naquela segunda janela ali da temporada, mas foi fundamental a contratação do Viveiros pelo Atlético Paranaense para o acesso do Furacão. O Furacão fez um primeiro turno muito ruim, aí com a chegada de alguns jogadores e principalmente do Viveiros, o Viveiros fez uma reta final de brasileiro espetacular, fez 21 jogos com 9 gols, então a média do Viveiros é muito boa e ainda deu 3 assistências, né? Então são jogadores aí que chamaram a atenção, Thiago, mas é lógico que o que fez o Pedro Rocha nessa Série B desde o início da competição foi algo extraordinário e sem dúvida nenhuma, não só porque foi o artilheiro, mas porque para mim, diante das assistências, dos gols, foi o melhor jogador dessa Série B disparado. 1h28 da tarde agora, atenção meus amigos, o fim de ano está chegando e você precisa trocar de carro, não deixe para depois, venha para a Primeira Mão Saga, são mais de 3 mil veículos para você, acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br. 1h28 da tarde, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Mega Black Friday Renault, na Vesa, Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Seção Gourmet do Grupo Moreira, tem cervejas especiais de todo tipo, confira e prove. Engelabor, segurança do trabalho é com o timaço da Engelabor. E Restaurante Chorativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chorativo tem 1144, Setor Bueno. Ligue agora e conheça. 3241-2266. 3241-2266. Preciso bater 400 likes, gente. Vai deixando o teu aí agora. Tem uma mensagem aqui. Thiago. Só um instantinho, tem uma mensagem aqui. Cadê a mensagem do rapaz, gente? Tava falando que eu tava pegando aqui no pé do Tadeu, achei. Leomar Costa de Oliveira. Thiago, essa sua birra com o Tadeu tá ficando chata já. O ano inteiro falando mal do Tadeu. Leomar, eu não tenho birra com ninguém. O Camarão Camarada mandou R$2 aqui de Live Pix. Boa tarde, Thiago. Porque tudo que o Papai Noel afirma, você vai contra. Porque aqui é um debate, meu filho. Aqui não é culto evangélico, não. Missa, eu não sou padre em nome do pai. Não sou. Aqui é um debate. Então o debate, ele pressupõe o quê? Divisão de ideias.
uma busca educada por um consenso que nunca acontecerá. E é por isso que o debate das Ceras tem a maior audiência do Brasil, porque a gente aqui debate em alto nível, entendeu? Tem hora que eu fico com vontade aqui de xingar o Jean Lopes? Fico. O Danilo Dias, fiquei em vários momentos da temporada. Com o Tim não, com o Tim é meu ídolo. Mas a gente não xinga, porque a gente é educado. E tudo que eu falo do Tadeu aqui, meu filho, eu provo. Tudo que eu falo. É um goleiro bom? Bom. E só isso. Não é esse ídolo, esse monstro que muita gente quer criar. Não é. E a temporada do Marcelo Rangel foi muito melhor que a temporada do Tadeu. Ele foi campeão estadual, ele subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro e foi o goleiro que mais defesas difíceis fez na temporada. E tem um detalhe, o Tadeu jogou todos os jogos com exceção daquele jogo do Coritiba. Ele fez 37 partidas. 37 partidas. O Marcelo Rangel ficou fora quase um mês. E mesmo assim ele tem quase o dobro de defesas difíceis que o Tadeu. Então, gente, não tem comparação. E o Jean ainda quer falar que o outro é melhor? É. Cuidado. Posso Fala, falar? Jean. Posso falar? Mas pode, Que pode. Não, e o pode, pior, Jean. ele falou que ele não tá nem entre os três melhores. O Pode. Danilo adora usar números, né? O Danilo adora usar números. Ele usa sempre a favor das ideias que ele defende. Tudo bem, é o estilo dele, mas ele poderia usar os números também para dizer que a defesa do Remo foi mais vazada que a do Goiás nessa Série B, né? Ou seja, o Rangel levou mais gols que o Tadeu. Quem subiu? Mas eu pedi... Oi? Quem subiu? Quem tá na Série A? Não, mas a gente tá falando de individual, Thiago. Quem fez mais A gente não defesas tá falando de difíceis? coletivo, não. Ué, mas aí é coletivo, ué. A defesa Mas- toda toma gol, ué. Deixa eu te falar, eu pedi a palavra para dizer o seguinte, a gente não pode, no esporte coletivo, que tem 11 jogadores jogando, 5 entram normalmente no intervalo, né, durante o transcorrer da partida, tem comissão técnica, tem dirigentes, tem questões de campo, de gramado, de tamanho de clube, de camisa. A gente não pode analisar um jogador pela quantidade de títulos que ele conseguiu ou não. Tem jogadores aí medíocres que conseguiram dezenas de títulos. Gente, e tem analisa jogadores pelo que então, maravilhosos Jean? que conseguiram poucos títulos. A gente analisa pelo que, então? Qual que é o parâmetro de análise? Mas a gente Quantidade de analisa cabelo no pela sovaco? performance individual do cara. Ah, aí A que gente piora analisa- pro Tadeu, ué. Aí que piora pro Porque Tadeu, ué. senão, eu vou te dar senão a gente tem que pegar o Sócrates do Corinthians e mandar ele pra casa do chapéu, porque só ganhou 2 paulistas. Jean, mas lá ele disputava contra São Paulo, contra Santos. Lá ele disputava. Proporcional, o Goiás Aqui disputa não, contra meu o Vila e amigo. o Atlético. Tudo bem. Proporcionalmente é a mesma coisa. Tudo bem, meu amigo, mas Ué. o cara tá aqui há quase 10 anos, conquistou apenas uma Copa Verde. Uma Copa Verde, G. Lopes! Uma Porque Copa o Goiás, Verde! nos últimos anos, tem sido essa vergonha em termos de títulos. Ué, pelo amor de Deus, Thiago, outra, não faz ele isso fala comigo, que- não. A gente não analisa jogador por título, não. Isso aí é você fazer análise rasa, você tem que fazer análise mais Eu não profunda. tô entendendo. É Você igual analisa o comentar, jogador por quê, comentar então, futebol Thiago? por resultado. Segure- É o cara muito do fácil título, você vai comentar analisar futebol com por o quê? resultado. Segurem vossos argumentos, porque daqui a pouco tem um bloco só pro Tadeu, tá? Senão a gente muda aqui demais o tema do programa. Rapidinho, Thiago, a diferença que ele cita dos Sim. gols que o Remo tomou e o Goiás é uma diferença gritante mesmo. 2 gols a menos. É. O Goiás Não, tomou não, pra mim- 37 e o Remo 39. Pra mim, o que pega só a quantidade de defesas difíceis, Giovana. Isso pra mim aqui é alarmante. Alarmante. Muda a tela e coloca aqui pra gente essa questão aí dos gols. Volta a câmera aqui pra mim, Giovana. Isso. O Marcelo Rangel, ele fez 159 defesas difíceis no campeonato. 159 defesas difíceis. O Tadeu fez 91. Dá quase o dobro. Aí, Dá pronto. quase o dobro. E o Marcelo Rangel parou por quase um mês, porque ele ficou no departamento médico. O Tadeu jogou Ele 37 de passou por 38. uma artroscopia, né, no joelho. E mesmo assim ele fez quase o Não foi nem dobro. 10 dias que ele ficou parado. Não, para com isso. Não foi nem 10 dias. Para com isso, foram 2 semanas. Foram 12. 2 semanas. Do joelho foram Então, dois. assim, ele perdeu 3 jogos com a camisa do time do Remo. Foram 3 ou 2 jogos. E mesmo assim ele tem quase o dobro de defesas difíceis do Tadeu. Então, cara, contra fatos não existem argumentos. Respeito quem defende aqui uma coisa longe dos fatos, mas os fatos estão aí. Os fatos gritam e os fatos pedem espaço. Tá aí na tela do YouTube, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais do Tadeu. O Harry Kane é um bom jogador pra você, Thiago, em inglês? Monstruoso. Um baita de um Nunca atacante. ganhou um título na vida. Não, para Zero com isso. títulos. Ô, foi campeão ano passado, aí. Pelo Bayern de Munique. Faz isso comigo, não. Me ajuda. Não, jogando pelo Tottenham, que Não, ele aí jogou é- a vida inteira. Aí ele é nunca outra ganhou um coisa. título. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. O Tottenham não ganha campeonato inglês, acho que desde quando nasceu. Então é outra coisa, mas já ganhou pelo Bayern de Munique. Então, seu argumento já começou furado já. O Rodrigues. Um alemãozinho. E é um baita de um jogador. Vou ter que concordar com o Jean. Até o início desse ano, o Harry Kane nunca tinha ganho títulos, é um dos maiores atacantes do mundo. Mas o Harry Kane tá jogando muita bola. O Tadeu, daqui a pouco eu vou provar pra vocês que não. Não é que ele tenha sido culpado pelo não acesso do Goiás, mas ele também tem a sua parcela de contribuição.
ele também poderia ter ajudado mais. Qual defesa decisiva ele fez na final contra o Remo? Não é grande goleiro? Eu te conto aqui 40 Várias defesas. no primeiro tempo, Thiago. Ele Tá pegou bom, pelo tá menos bom, 4 ou 5 bolas impossíveis Tá, no beleza, primeiro tempo. tá bom, beleza. Então, assim, o Arley, ele defendia, ele deu títulos ao Goiás. E não foram apenas um, não. O que esse cara pegava contra o Vila Nova em decisões aqui de Série B, em Jogando decisões com o Araújo, goianas, Fernandão. mas ele fazia Jogando parte com o Araújo, dele, meu Fernandão, filho. Com o Araújo e jogando Fernandão. Com o Josué. Coloca o Jean na tela, senão fica difícil de debater aí, Giovana, pra mim, por gentileza. Divide a tela aí, que a gente não vê a cara dele, vê só a minha aqui. Parece que eu tô falando essas doideiras, que eu respeito. O que é que acontece aqui, ó? Mesmo com esses jogadores espetaculares, quantas defesas o Arley fez naquela Série B de 99 contra o Vila Nova, Tim, que você tava jogando? Pra mim, naquela Série B de 99, o Arley foi o melhor jogador da temporada. Inclusive superando esses caras que o Jean E citou. nos jogos decisivos, no quadrangular decisivo ali, ele fez defesas espetaculares. Nos clássicos, Mas quem principalmente. decidiu os 2 jogos foi o Dil, né? Que fez um gol um nos dois jogo. jogos. O Arley gol. defendeu. Precisava Muito. do Arley. Não, ele decidiu o segundo gol, que foi o tal do famoso gol de bunda, né? Que bate na bunda ali do Araújo e engana o Cristiano, que era o goleiro do Vila. O primeiro jogo 1-0, o primeiro jogo do campeonato foi 1-0 gol do Fernandão. O E nos Araújo. quadrangular, nos 2 quadrangular finais, foram 1-0 também pro Goiás. No primeiro foi o gol do Michel, era um meia. Um meia que tinha, aí no segundo jogo decisivo foi esse gol, o famoso gol de bunda, mas o Arley, pra mim, na minha visão, em 99, foi o melhor jogador do campeonato.